Nesse vídeo eu mostro como eu saí do sedentarismo e corri 5 km. Hoje é quarta-feira, dia de esportes aqui no canal. E estamos na série sobre corridas de rua. Esse já é o segundo vídeo sobre corrida de rua. O primeiro eu vou deixar na descrição e também nos cards lá no final. Cada vídeo que eu gravo eu mostro como eu consegui correr 5 km quando eu saí do sedentarismo em 2017. A forma como eu fiz isso. Então, a forma basicamente é caminhar e correr, mesclar os dois. No vídeo de semana passada nós caminhamos 4 km e corremos 1 km. O último quilômetro a gente correu. Eu trotei devagar, né? Vou caminhar 3 km e vou correr os últimos 2. E assim, progressivamente, semana que vem eu vou caminhar 2 e correr 3. Na outra semana, caminhar 1 e correr 4. Até que vamos chegar lá na última semana e vamos conseguir correr os 5 km. Então é uma etapa, é um processo. E foi assim que eu consegui sair do sedentarismo e correr 5 km. Depois a gente vai para os 10 km, depois para os 15, depois para os 21, 30, 42, né? Por que não? Por que não pensar assim? Ou posso ficar sempre no 5 km mesmo. O importante é se movimentar, sair do sedentarismo, sair da falta de movimentação para o corpo, porque se movimentar é vida, né? Vou começar a gravação utilizando o aplicativo Strava. Vamos ver. Começou. Então hoje é o segundo vídeo em que eu vou caminhar 3 km e vou correr 2. Semana passada, na última quarta-feira, eu caminhei 4 km e corri o último quilômetro. E assim, meu corpo vai ficando condicionado até que lá pela quinta semana eu vou conseguir correr os 5 km de forma contínua, sem caminhar, sem parar. Acabei de completar o quilômetro 1 de 5. Sempre bom você procurar um lugar que você possa praticar sua corrida, começar a treinar essa distância de 5 km. Conseguir correr ela contínua, né? Devagar, aos poucos, para não se machucar, para não ter lesão e seu corpo se acostumando. É sempre bom procurar um lugar que seja agradável, que você goste de fazer isso, que seja prazeroso, que seja um lugar bonito e tal. Enfim, um lugar que da tua preferência, que você goste, né? E que você consiga mensurar ou imaginar, calcular uma distância correta ali do parque. Completei 2 km caminhando, 22 minutos, bem de boa, tranquilo. E vou começar o terceiro quilômetro caminhando. Quando eu terminar o terceiro quilômetro, entrar no quarto quilômetro, aí vou começar a correr, trotar, né? Então o quarto e o quinto quilômetro serão assim, trotando. E assim a gente vai progredindo. Eu me sinto feliz até, sabe? Porque eu me sinto como se fosse da primeira vez lá quando eu comecei a correr. Da primeira vez foi assim, né? Então cada semana que eu vinha nesse parque eu corria, eu caminhava bastante, depois corria, até conseguir correr a distância que eu queria. Na época eram 10 km. Então na época cada semana que eu vinha todo domingo aqui. Eu comecei caminhando 10 km, comecei caminhando 9 km e corri a última, então deu 10. Depois no próximo domingo eu caminhei 8 e corri 2. No outro caminhei 7 e corri 3. E assim foi indo. Eu tinha sobrepeso, né? Então eu tava acima do peso, tava gordinho naquela época, em 2017. E de repente, quando eu menos esperei, eu já tava conseguindo correr as 10 voltas. Até na época eu me lembro que eu fiquei até super feliz, emocionado pra caramba aqui nesse parque. Porque afinal de contas tinham passado 10 semanas e eu tinha conseguido correr os 10 km. E a gente tá fazendo o mesmo hoje aqui, só que pra distância de 5 km. Pode ser que você que está assistindo o vídeo esteja com sobrepeso, alguma coisa assim, seja sedentário ou queira apenas se condicionar na corrida. É melhor você começar assim, devagar, aos poucos, caminhando, e vai correndo com o tempo. A melhor coisa que tem é conseguir
conseguir alcançar essas coisas devagar assim, sabe? No processo natural das coisas, sem querer apressar. Senão você vai acabar se machucando, de repente até se frustra. Interessante que o esporte, com o tempo, ele acaba se tornando um estilo de vida na sua vida. Seja corrida, seja musculação, seja bicicleta, seja o que for. Com o tempo ele se torna um estilo de vida mesmo. Ou como alguma coisa que é natural para você no seu dia a dia. Isso que é legal. Isso é muito bom. Acabamos de completar 3 km caminhando. Os últimos 2 km agora eu vou começar a correr nessa velocidade mesmo, até completar 5 km. Tranquilo. Até completar os 5 km, os últimos 2 dessa forma. Depois de ter caminhado 3 km, meu objetivo é correr mais 2 até completar 5. Então eu vou na minha condição, no meu tempo, né? E você também, todo mundo tem que ser assim. Claro que quanto menos condicionado, mais ofegante. Eu gosto de fazer essa corrida aqui no Lago Azul porque aqui tem o terreno que varia. Então tem subidas, tem descidas. E isso é muito bom para o condicionamento. E principalmente para te desafiar. Então correr nunca é fácil. Acabei de completar 4 km, sendo que 3 foram caminhando, os 3 primeiros, e esse último km trotando. Os últimos metros, 5 km. Boa! Legal, vou parar. Deixa eu sair na sombra aqui. Vou parar o aplicativo. 47 minutos total. Segundo vídeo da série sobre corrida de rua na distância de 5 km. Essa distância concluída, 47 minutos. E vamos para o próximo quarta-feira. Engraçado, né? Como a corrida ela desgasta fisicamente muito mais mesmo. Olha como eu suei, trotando 2 km. Claro, eu caminhei 3 e corri os últimos 2, né? Para fechar 5 km. Claro que se você na primeira semana conseguiu caminhar 4 e correr 1, na segunda semana você também pode repetir isso e caminhar 4 e correr 1 de novo. Aí deixa para a semana seguinte, tentar caminhar 3 e correr 2. O importante é progredir, sabe? Ir caminhando, depois correndo. Isso é bem legal. E eu finalizo o meu treino de hoje por aqui. Valeu quem assistiu. Semana que vem vamos para a terceira semana, para o terceiro vídeo sobre corrida de rua no Parque Lago Azul, em Curitiba, rumo aos 5 km, correndo sem parar.